Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Júlia Elisa, acadêmica do 6º semestre de enfermagem, e bem-vindos para um novo episódio do PulsoCast, a voz da enfermagem em cada batida. Eu sou a professora Jéssica e hoje é um tema que a gente visualizou, que pediram bastante, né, Júlia? Muito. Lá nas nossas redes sociais, e aproveito para agradecer porque é um tema que eu gosto bastante. A gente trouxe uma profissional super referência no tema. O tema hoje é a prática de estomaterapia e o tratamento de feridas. Antes da gente apresentar a nossa convidada, vou falar um pouquinho do currículo dela. Ela é enfermeira formada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, especialista em urgência e emergência, especialista em gestão hospitalar, especialista em estomaterapia e atualmente ela é coordenadora do curso de pós-graduação em estomaterapia em Campo Grande e empreendedora com uma clínica em estomaterapia. Eu estou falando e tenho muita honra de apresentar a Cristiane Austin. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Prazer conhecê-la. Cris, pode chamar de Cris? Lógico. Conta pra gente em que momento surgiu a enfermagem, que veio aquela vontade de ser enfermeira e também a estomaterapia especificamente, assim. Bom, a enfermagem, ela é incrível, né? Como que a gente cai na graduação, né, de enfermagem. Sim. Eu vivi no interior, lá em Rondônia, né? E, para surpresa de todos, o meu ensino médio é técnica em agropecuária. Nossa, olha só, senhora! Nada a ver com a área da saúde. Nada a ver. E, a princípio, eu pensava em fazer uma formação na área de medicina veterinária, né? E não fui incentivada pela família. E aí, ao invés de cuidar, então, e na linha de cuidado. Agradece. Obrigada, família da Cris. E aí eu acabei indo para a área da saúde, né? Escolhi a enfermagem, na época fiquei em dúvida da fisioterapia, né? Porque a gente termina o ensino médio muito novo, né? Sim. E aí a gente fica naquela angústia de saber a carreira que vai estar seguindo, né? Isso. Exatamente. E como foi assim, né, que você fez a faculdade? Aí você foi para enfermagem, formei. E aí, quais foram as áreas? Aí, gente, meu sonho era terapia intensiva. Nada a ver também. Não, a terapia intensiva que me encaminhou para a estomaterapia, desde sempre, né? Então, assim, foi um período de você entrar na assistência, né? Nós somos o primeiro grupo de enfermeiros, né, a iniciar na assistência, né, em terapia intensiva, que foi quando saiu a portaria, exigindo o enfermeiro na relação para 10, né? E a gente entrou num serviço sem saber como que era a atuação de um enfermeiro assistencial. Completamente novo. Sim, porque hoje a gente tem uma relação de escala, né, de nível superior, muito diferente do que da época que a gente se formou, né, a turma de 98, né. E na terapia intensiva, quando a gente caiu lá, né, a gente enfrentou muitas dificuldades, né, porque ninguém sabia o papel do enfermeiro. E a gente estava lá para estar na assistência, né? Assistir e fazer a liderança aí da equipe de enfermagem. E na época o que me chamava muita atenção eram as lesões, né? Então, assim, é uma unidade que, né, desenvolvia muita lesão por pressão, muitas feridas cirúrgicas, feridas traumáticas, o paciente queimado, né, me impactou muito, né, queimaduras extensas, né, que o paciente vai para terapia intensiva. E aí aquilo eu via um recurso muito pequeno, né? Então, assim, independente do tipo de ferida, a prescrição na época era médica, né? Era sulfatiazina de prata. Aí eu falei, bom, mas a gente tem diferentes lesões aí com uma conduta, né, muito única. E aí me veio a motivação para estudar e fazer diferente, né? E aí a gente começou a estudar. Foi aí que começou a paixão. A paixão. Surgiu daí. Para contextualizar, a unidade de terapia intensiva, Ju, ela é uma unidade onde a gente mais vê índices, né, de lesão por pressão. Por quê, né, Cris, se puder falar? Isso, porque a gente tem um paciente num estado de imobilidade, né? Um paciente extremamente crítico, geralmente ele está em choque, com o uso de drogas, né, medicações, drogas vasoativas, que diminui a sua perfusão, a sua oxigenação.
além deles terem um comprometimento, muitas vezes, respiratório ou evoluir para essa complicação do padrão respiratório. E tudo isso agrega para uma gravidade. Mas hoje é muito discutido, assim, que é possível prevenir, né? E não é só o colchão. Tem muito cuidado de enfermagem aí, desde a prevenção, que às vezes a gente pensa só a atuação aí do enfermeiro ou do especialista na área de tratamento, mas a gente tem um leque aí de atuação muito importante, que é na prevenção. Ouvindo a senhora falar assim, a única coisa que vem na minha cabeça é sai. Que eu vi tanto na minha faculdade até agora. E assim, eu sei que para a professora Jéssica, a senhora é uma colega, uma professora de muito tempo. E para a senhora, teve algum professor ou algum mentor que te deu essa inspiração assim para seguir na estomo, na terapia intensiva, enfim, nas feridas? Teve alguém? Teve. Eu era apaixonada pela professora mais brava da Federal. A professora Marisa. Acontece. Por conta eu vou te falar, Cris, eu também era. Ninguém conseguia entender porque eu era. Ninguém conseguia, né? Ela foi minha orientadora e foi a única da turma. Assim, porque eu deslumbrava com a capacidade, o conhecimento que ela tinha, né? Então, assim, era uma pessoa que sabia tanto. Falei, gente, como que ela sabe tanto de clínica, né? E foi uma pessoa também que se dedicou, né, a estudar lesões, né? E ela era muito brava, né? Tinha um perfil bem difícil. Mas uma das grandes inspiradoras como docente. Como profissional, né? E falando, né, do termo, que a gente sabe que tem alunos desde o primeiro semestre assistindo a gente até o último, ou né? então até vestibulandos interessados. Estomaterapia. O que é? Que é, né? Quem gente? é? Onde habita? O que se alimenta? Gente, a estomaterapia está completando 35 anos. Então, caramba, olha que bacana. É um adulto jovem. É uma especialidade muito jovem, né? Estomia, ela, né? A especialidade, ela surgiu por uma paciente, né? Então, assim, nós temos a mãe da estomaterapia internacional, né? E nós temos a mãe da estomaterapia nacional. A nacional é uma professora ainda atuante, professora, doutora Vera Lúcia Gouveia, de São Paulo, da USP, que trouxe a especialidade para o Brasil, né? Então, é uma especialidade exclusivamente para os enfermeiros, né? Perfeito. E ela atua em 3 grandes áreas, né? Não é só lesões, né? Então, assim, é uma especialidade que atua em lesões, tanto agudas quanto crônicas, né? Todos os tipos, né, de feridas, na prevenção também, tá? E no tratamento. E também atua na parte de disfunções miccionais, que é uma área, né? Hoje nós temos especialistas, estomaterapeuta, que desenvolveram carreira profissional apenas em disfunções miccionais, que atendem consultório, né? Tem também disfunções miccionais pediátrica, né? E adulto. E também estomias, né? Então, que é um estoma, né? A gente conhece o estoma traqueal, que é a traqueostomia, é um estoma, né? Estomas gástricos, as gastrostomias, né? Que é um tubo de alimentação, né? Que substitui o catéter enteral, alimentação enteral prolongada. E tem as estomias, tanto intestinais quanto as urinárias, né? E a gente tem uma atuação, assim, muito importante, desde o pré-operatório, né, onde esse estoma vai ser confeccionado, para que esse paciente tenha uma boa qualidade de vida depois, que adapte um bom equipamento coletor dessas fezes, dessa urina, como no pós-operatório, a indicação do equipamento que ele vai estar utilizando pela vida toda. Né? E a gente precisa dar um suporte emocional para esse paciente, não só o assistencial, mas também o emocional. E como que fica esse papel para o enfermeiro dar esse suporte para o paciente que está passando por esse momento tão difícil na vida? É muito importante a gente abrir para o paciente a escutar,
ele, né? As suas dores. É um momento de muita dúvida, de muita angústia. Que roupa que ele vai usar, ele acha que ele vai ter que mudar todo o guarda-roupa dele, né? Deixar de usar. Muita insegurança. A maior insegurança é, e se eu perder fezes no momento que eu estiver passeando em casa, no momento da alimentação, né? As angústias também giram em torno, se for uma pessoa em atividade sexual ativa também, há muita dúvida, né? Então, é uma mudança muito brusca, né? De imagem, né? E do que vai ser o futuro, né? Então, a gente precisa estar esse momento para esclarecer, porque são tanta informação, tanta educação que a gente precisa desenvolver com esse paciente, que eu falo assim, vamos escutar qual que é a angústia maior dele? Porque às vezes a gente quer fazer essa trajetória de informação e que não é o que ele precisa, não é o que ele precisa naquele momento, entendeu? Então eu gosto de priorizar, vamos primeiro escutá-lo. Sim. Quais são as suas... né? E aí a gente apresenta para ele que ele não está sozinho. Entendeu? Perfeito. Que ele não está sozinho nisso, né? Ele tem a nós, no sentido de orientar, e a gente apresenta para ele assim, essa estomia te deu a oportunidade da continuidade da vida. Porque geralmente ela é feita numa condição muito crítica de saúde, né? Numa doença inflamatória crônica ou numa situação oncológica. Sim, então, muitas vezes são pacientes oncológicos, né? Já tem tantas inseguranças, tantas preocupações e surge mais uma. E mais uma. Então, assim, é fundamental. E o enfermeiro generalista, gente, ele precisa saber desse cuidado. Qualquer área, né, Cris? Qualquer área, porque o primeiro contato é com o enfermeiro lá na ponta. Exato. Entendeu? Então, ele precisa estar presente com esse paciente, para estar acolhendo. Porque muitas vezes você vai lá e executa para o paciente, porque ele inicia num processo, às vezes, de negação, né? Sim. Não querer o estômago, eu não quero ver, eu não quero tocar, eu não quero trocar. A gente precisa respeitar as fases. Essa fase dele. Com certeza. E aí depois a gente vai inserindo, porque ele passa, né? A gente, durante todo esse período meu de assistência, a gente percebe assim, o homem geralmente ele não quer, ele passa a tarefa para a mulher, para a esposa, ou para a filha, ele não quer ver, ele não quer tocar, ele não, né? Mas ele vai amadurecendo e vai percebendo que se ele assumir o cuidado, ele vai ter autonomia, não é? Exato. E aí ele passa a querer fazer, né? É um processo, a gente precisa respeitar esse processo e não ser uma assistência tão impositiva, né? Então, o papel do enfermeiro, ele é fundamental. Fundamental, né? Pensando nisso, a gente sabe que existe esse paciente em vários, né, no seu processo, que ele tá no ambiente hospitalar, onde ele tá ali, vai para o centro cirúrgico, né? Isso. Toda a questão do procedimento cirúrgico. Depois ele retorna para o ambiente domiciliar, né? Qual a importância ali? A gente sabe que o enfermeiro ele é essencial. A gente vai buscar um pouquinho a sardinha pro nosso lado, né? Exatamente. Não tem como negar. Não. Mas tem uma equipe multidisciplinar, né? Quem são essas pessoas que podem nos ajudar nessa assistência? Qual o papel ali de cada um que você visualiza para atender esse paciente, né, do estômago? Na parte específica do estômago, a gente tem um papel muito importante da nutrição, né? Porque ele precisa compreender o que vai interferir, né, nessa formação aí do efluente, né? Que são as fezes que vão estar sendo depositadas. O que vai dar mais gases, que vai insuflar a bolsa, né? O que pode, né, evoluir para uma evacuação mais líquida, mais consistente, enfim, a nutrição é muito importante. Mas o enfermeiro, ele precisa ter esse conhecimento geral para fazer, né? É importante conhecer a rede de apoio, gente, independente de você ser especialista. Então, assim, em Campo Grande, a gente tem a associação dos estomizados. Isso. Caramba, não sabia disso. Não sabia. Tem a associação de ostomia, então assim, tem um time lá de serviço social, né?
o estomizado, ele é considerado um deficiente. Então, ele pode ter acesso, por exemplo, diferenciado a algum concurso, entendeu? Ele então precisa saber dos direitos dele. Do direito dele. Sim. E aí tem lá, na associação, eles dão todo esse apoio. E eles realizam rodas de conversa com pessoas já estomizadas. E demonstram assim, gente, a vida seguiu. Então, assim, você vai poder ir pra praia, você vai poder tomar banho de piscina. A vida continua. Você pode ter atividade laboral, né? Eu tenho um paciente que a gente acompanha de estomia, ele é professor da Federal. Caramba. A vida segue normal, né? Segue normal. Então, assim, a princípio, ele não queria fazer a troca. Então, ele dependia da esposa. Chegou um momento, é isso que eu falo da autonomia, ele quis assumir. E agora ele troca com a maior facilidade o seu equipamento coletor, a sua pele sempre íntegra, porque o nosso objetivo é manter esse paciente com a pele íntegra, pele e estômago, né? E que esse equipamento não descolhe, né? E ele passe por uma situação constrangedora. Esse período de transição, gente, é muito importante, porque não dá para sair esse paciente, ter alta numa sexta-feira, sem nenhum equipamento coletor de reserva. Não dá. Entenderam? Olha como que a enfermagem tem que ter o olhar, porque é o desespero total. Se ele for com aquele bonitinho, ele tá achando que vai durar até terça. E se cair no sábado, ele não tem nada. Já pensou? Tem que se planejar, né? Eu ia perguntar pra senhora, inclusive, se teve algum paciente, algum caso, seja de estômago ou então de ferida, que a senhora, assim, que mais te marcou e que aprendeu com ele, ou enfim, teve alguém? Nossa, tem muitos casos que marcam a gente. A gente fica assim, né? Tem um que a gente trabalhou muito em parceria, porque é um paciente que esteve comigo na clínica, mas ele passou por procedimento cirúrgico intra-hospitalar lá no HU. Então, assim, a gente precisa ter contatos com os colegas para a gente poder colaborar com a evolução. Então, esse paciente, ele teve alta, teve um período que não tinha médico anestesista, então a gente foi gerenciando esse cuidado com o pé. E a gente trabalhou para não amputar o hálux dele, porque o trabalho dele é de garçom. Nossa, e se a gente conhece a funcionalidade do pé, ele precisava continuar o trabalho dele. Então, assim, manter um hálux ia manter o equilíbrio dele, ia permitir que ele continuasse o seu trabalho que ele desenvolveu a vida toda, é o que ele sabe fazer. E ele já está aposentado e continua trabalhando nessa área. Então, assim, eu e outra estomaterapeuta, a gente falou, Dani, faz abordagem, é a Daniele Neres, que também é estomaterapeuta no HU, faz abordagem com o médico, que ele vai continuar aqui na clínica, a gente vai investir em ozonoterapia, em laser terapia, as terapias adjuvantes, né? E vamos fazer essa tentativa, para saber que ele está com uma equipe que vai estar olhando para ele. E vocês não fazem ideia da gratidão dele, né? Nós temos até gravado lá no Instagram ele falando, e chora emotivamente o que foi manter esse dedo para ele. Com certeza, né? O que é manter Parece algo tão simples, mas para ele com certeza a vida dele. Falando aí, né, voltando para feridas, que é o que esses alunos gostam demais, né? Desculpa. E vamos, assim, só resumir, né, porque a gente sabe que tem diversos tipos, né? Quais são os principais que você trata no seu dia a dia, Cris? Úlceras venosas e lesões em pessoas diabéticas, né? As ulcerações em pacientes, né? Que hoje mudou o termo, a gente não chama mais pé diabético. Então, essas lesões são bastante comuns, né? Na clínica. Mas a gente tem lesão por pressão, né? Queimaduras também, em menor quantidade. O grande é úlceras arteriais, úlceras venosas, e as úlceras relacionadas, né, por complicação do paciente diabético. Isso não é de agora que acontece, mas o que a tecnologia do momento tem ajudado no tratamento dessas feridas? Tem algo assim que a senhora ressalta pra gente? Tem.
Evoluiu tanto, né? Evoluiu muito. Hoje a gente tem um leque muito grande de coberturas, né? Sim. Diversas marcas, né? Então, assim, às vezes a gente se torna incapaz de decorar, né? Todos os nomes comerciais. Você tem que saber qual que é o princípio, né? O que aquele produto vai, né? Onde que ele vai agir, né? Onde ele vai agir, né? Mas assim, a gente tem as terapias complementares ao tratamento, né? Que são além da cobertura ali que você vai colocar no leito da lesão, né? Então, nós temos as terapias hoje, a ozonioterapia, tá? Que é um gás excelente para complementar o tratamento da infecção, né? Porque a infecção a gente vai precisar de antibiótico terapia. Sim. Tá? Mas eu tenho excelentes resultados, gente. É maravilhoso. O ozônio, né? O ozônio é muito bom. É porque o ozônio é um leque muito grande de atuação, né? E aí a gente tem profissionais. Exatamente. Mas o meu foco lá na clínica, como é uma clínica de estomaterapia, né? Eu não realizo, assim, abordagem sistêmica, né? Eu foco mais na lesão mesmo, para dor, né? Para dor e para a questão do controle infeccioso. Nós temos o laser, é uma terapia assim que não dá para não ter, né? Laser terapia, porque o laser a gente consegue melhorar a dor desse paciente, a gente consegue auxiliar na redução do edema, a gente faz uma bioestimulação, tanto para favorecer a cicatrização, e ele também permite uma técnica para controle antimicrobiano. Então, gente, é uma excelente ferramenta. E também agora uma outra tecnologia que é a regenerativa, né? Que agora, né, a enfermagem tem uma atuação brilhante aí, né? Tanto na equipe, que ela pode atuar junto com a equipe médica em procedimento cirúrgico, preparando aí a fibrina rica em plaqueta, quanto aplicando ela com autonomia, né, no tratamento de lesões. Não aquelas lesões estagnadas, complexas, né, que não respondem a um tratamento convencional. Tem indicação no guideline, né? Então, assim, quando que você vai partir para essas tecnologias, né? Tem aí as suas indicações. Sim. E tudo, gente, é estudo. Por exemplo, você não sai habilitado, né, em laser terapia, em ozonioterapia, no PRF, na regenerativa, sem fazer cursos de habilitação. Perfeito. Né? Então, uma coisa que a gente até pode ver um pouquinho na faculdade, né, querida? Na nossa época não tinha, mas assim, falando hoje para os alunos, mas vai ser algo muito superficial, né? Que a gente precisa se aprofundar, se a gente quiser seguir, exatamente, né? Até mesmo na pós-graduação. Exato. Né? Esse final de semana passado, né, eles apresentaram sobre as terapias complementares, e aí a gente já deixa claro, porque tudo tem a legislação, né? Então, assim, gente, o conselho é um curso de habilitação, você vai ter que ter uma carga horária específica para se habilitar nessa formação. Né? Nunca pare de estudar. Não para, gente. Não é. A gente já vai encerrar na graduação. Não encerra na graduação. Tá sempre se atualizando. É tanta coisa nova que aparece que a gente tem que estar sempre estudando. Início de muitas coisas novas que aparecem. O que é mito que a senhora mais vê, assim, na internet de tratamento de ferida, por exemplo, assim, que, meu Deus, olha assim e fala, pelo amor de Deus, quem que inventou isso? A pasta de dente na queimadura. A pasta de dente, o sal quando arranca o dente. O sal, não dá pra colocar, né? Tem muita coisa. Os pacientes chegam com umas receitas assim, não, mas a minha avó falou que se eu fizer isso... É verdade, algumas ervas que aplicam no leito. Tem um risco muito grande, né, gente, de aderência, né, de aumentar a profundidade da lesão com... Não façam. Não façam, né? Mas hoje, dentro, assim, da área profissional, gente, tem que ter atualização, porque assim, ó, por exemplo, vamos partir de produto, né? Às vezes a gente ainda encontra gente querendo colocar água oxigenada, colocar um antisséptico que é feito para pele, não para área cruenta, área aberta. Então, por exemplo, uma clorexidina, um PVPI, né? Então, essa semana eu recebi um
um paciente que ele veio com uma prescrição com clorexidina, né? Então, assim, hoje há muita evidência trazendo, né? A clorexidina é um excelente antisséptico para a pele íntegra, entendeu? Então, para preparo pré-operatório de pele íntegra, né? Não para colocar dentro da lesão. Por isso que esse paciente está um ano, um adulto jovem, entendeu? Que já passou por 6 procedimentos cirúrgicos para fazer drenagem de abscesso, porque é uma lesão que reinfecta e continua ali, né, naquele produto inadequado, né? Então, assim, não é um curativo, é um tratamento, né? Não é uma troca de curativo. E cada paciente é singular, né, Cris? Não tem uma receita de bolo, assim, ou tem... Qual é quando você vai, assim, prescrever, que hoje a gente consegue falar, né? A gente prescreve. O enfermeiro, ele tem que prescrever, né? Eu acho que é o profissional mais habilitado para isso, né, Cris? Como é seu planejamento quando você vai escolher um curativo, você vai pegar um caso? Conta um pouquinho aí da sua rotina. Gente, uma boa anamnese. Começa ali, sentando o paciente na sua frente. Ele chega, eu começo deixando ele falar da sua história, da sua lesão, por exemplo. Então, assim, a gente precisa saber quando que surgiu essa lesão, né? Como que foi, por quê. Para fazer um tratamento adequado, você precisa saber a causa da lesão. Não se trata só a lesão, a gente tem que ir na causa também, tá? Por isso que é um trabalho multiprofissional, né? E esse paciente chega para nós muitas vezes descompensado clinicamente. Você não vai conseguir evoluir uma lesão sem você olhar a clínica dele. Se ele mantém hipertenso, né? Porque muitas vezes ele chega para... Você é hipertenso? Não. Que remédio o senhor toma? O senhor toma algum remédio? Aí ele dá uma lista. Um tal de Luan Santana. Luan Santana. Exatamente. Então, assim, a gente precisa saber das medicações, né? E assim, basta isso? Não. Quando ele senta na cadeira, eu preciso verificar a pressão arterial dele. Entendeu? E aí você tem a pressão antes do curativo, depois, porque pode ter uma dor, né, e aumentar essa pressão. Então, assim, a anamnese é essencial, porque, gente, o fator social interfere, com quem ele mora interfere, entendeu? Onde ele mora, quem que é a rede de apoio dele, tá? Porque a gente vai precisar passar orientação. Muitas vezes esse paciente não tem um cognitivo, né, mas ele veio sozinho. Então, ele não está entendendo o que você está falando para ele. E não vai ser efetivo, né, Cris? E não vai ser efetivo. Então, assim, gente, colher a história, se ele trabalha, se não trabalha, as doenças que ele tem, se ele faz acompanhamento, ali você já começa a planejar, né? E a gente tem uma grande demanda daquele paciente descompensado. Você vai olhar clinicamente. Quando foi que o senhor foi no médico? Tem algum exame? Não tem exame. Aí você pede exame, ele tá anêmico, ele tá com uma hemoglobina glicada de acima de 9, né? Ele tá hipertenso, mas eu tomo remédio. Então, eu sei que o senhor toma um remédio, mas o senhor já não está mais respondendo a essa dose, a esse tipo de medicamento, vamos ter que retornar, né, ao profissional médico, porque isso vai interferir na cicatrização, porque a gente precisa colher tudo isso para identificar quais são as variáveis que vão interferir na cicatrização, porque não é uma relação que depende só do seu cuidado, né? Então, assim, a gente tem que ter um pacto dele, fazer o seu autocuidado, que vai interferir na cicatrização e a sua conduta. Então, você precisa entender clinicamente tudo que a gente vê lá na faculdade. E essa experiência clínica assistencial, ela é fundamental. Eu escuto muito na faculdade que o enfermeiro, ele não trata a doença, a ferida, a gente trata o paciente como um todo. Então, precisa saber da sua história, quem é, onde mora e tudo mais. E para mim, para nós acadêmicos, o que a senhora diria? Uma dica, um incentivo, uma palavrinha assim? Uma palavrinha. Quem quer seguir, né? Quem quer seguir, quem se interessa por essa área tão nova? É uma área nova, bem assim, que traz muita autonomia para o enfermeiro. Continue estudando, não tenham pressa, porque assim, até mesmo após, a gente exige que tenha uma vivência pelo menos de 1 ano.
Entendeu? Porque você precisa ter essa experiência de contato com o paciente. Entendeu? Saber um pouco de clínica, de complicações clínicas. E isso você só vai adquirir você estando na assistência direto do paciente. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não tem uma brecha, um atalho. Não tem um atalho. Então é estude. Vão para assistência, estudem, porque assim a gente tem muito eventos bons, né? Então assim, a gente não vai parar nunca, né? E não desanime. Tem dia que a gente desanima, né? Às vezes a gente, né, para assim e fala, gente, será que eu tô no caminho certo, né? As coisas não estão acontecendo para mim. Calme o coração. Calme o coração, porque assim, as coisas vão se desenrolando, né? Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Precisa estar comprometido com aquilo. Eu falo assim, eu aproveitei todos os espaços na minha experiência profissional. Quando eu estive na terapia intensiva, eu estudei muito terapia intensiva. Eu fui nos congressos de terapia intensiva, né? Quando o grande desafio da minha vida foi, vou para a docência, me deram a disciplina de urgência pré-hospitalar, gente. Eu não tinha vivência de urgência pré-hospitalar. Eu falei, como que eu vou ensinar algo que eu não vivi? Eu fui lá pedir, me colocar à disposição lá no Corpo de Bombeiros, gente, para participar junto com eles da capacitação, para ter a vivência. Eu fiz o APH para poder dar aula. Entendi. Então, assim, se dediquem naquele espaço que vocês estão no momento. Entendeu? Não façam de qualquer jeito, né? Seja melhor naquilo que você se propôs, né, Cris? Aquilo que se propôs naquele momento você tá. Exatamente. Tô infeliz, vou pensar em outra área. Gente, então mude de área se você tá infeliz naquele momento, né? Na gestão. Quando eu estive na gestão, eu fiz especialização na gestão. Eu me mergulhei na gestão. Né? Então, assim, eu tenho uma obsessão pelo perfeccionismo. Isso é bom e é ruim. Que a gente sofre quando a gente se exige muito, né? Sofre, a gente tem que ter o equilíbrio. Eu tô alcançando o equilíbrio. Depois tá em desenvolvimento. Tô em desenvolvimento. Então, assim, naquele momento, você tá naquele espaço. Quando eu estive no home care, eu participava dos congressos de atenção domiciliar. Eu levei trabalho, a gente foi premiado. Então, assim, eu me dediquei, eu me mergulhei naquilo lá, eu estudei, aquilo lá me trouxe oportunidade. Por exemplo, a atenção domiciliar foi assim, um divisor de águas para mim, porque estar no domicílio do paciente é muito diferente de você receber ele no seu espaço de trabalho. Você tem mais autoridade quando ele está no ambiente hospitalar do que você está dentro da casa dele. Com certeza. Entendeu? Então, assim, é um momento de gestão de conflito. Então, a dica deem o seu melhor naquele momento que você está desenvolvendo aquele trabalho de enfermagem. Você vai ser lembrado por isso. Você vai deixar um legado, né? Você vai deixar um legado, independente de onde você está. E aí vai buscando, e aí vai oportunizando. Eu não pude fazer após no momento que eu queria. Então, eu deslumbrei anos e anos o desejo de querer fazer estomaterapia. No momento certo, e eu fui impulsionada para fazer estomaterapia, gente, quando eu tava ali no poço, entendeu? No momento. E aí minha mãe falou, minha filha, você gosta tanto de estudar? Arruma um curso pra você fazer, para você sair. E aí é isso, gente. Por isso que eu falo, é tudo. O consultório eu abri com medo, gente. Porque foi o primeiro consultório, eu abri o consultório em 2017. Campo Grande não sabia nem o que era estomaterapia. Aí você vai lá abrir um consultório de estomaterapia. Enfermeiro pode ter consultório, exatamente. Né? Era essa fala. E para procurar a sala. Mas você pode ter consultório. Exato. A minha família. Mas você vai consultar o quê? Você vai fazer o quê? E eu já era especialista. Eu fiz a especialidade em 2010. Né, 2010, 2011. Em 2017 eu abri o consultório, né? Porque estava tudo se iniciando. Se a especialidade tem 35 anos, né? Campo Grande, Norte, né? As coisas vão mais lentamente, né? Então, é isso. São oportunidades.
episódio tá acabando, né, Ju? Tá. Tanta coisa pra falar. Nossa, e pra gente fechar, conta um pouquinho da clínica, como é que funciona, como é que a gente pode ter acesso. Isso, olha. Quais são as principais atividades lá? Gente, tá aberto. Se vocês quiserem conhecer a clínica, tá? Me coloca à disposição para recebê-los lá. Olha aí, Júlia. Tá Não precisou bom. nem você pedir. Vão lá conhecer. A clínica, ela está aberta há 2 anos, né? Chama Clínica Cristiane Osh, porque eu fiquei muito tempo pensando no nome, falei, vamos pôr o nome, porque já ficou um nome marcado ali, já é uma referência, da carreira. Né, E na clínica nós temos 2 salas de consultório. A gente atua mais em lesões e estomias, né? Lá. E aí nós trabalhamos com as terapias complementares e associado à clínica, junto com a clínica ali, eu tenho a loja que chama Pele e Pé. O que a gente tem ali na loja? Toda a linha para tratamento de lesões, tanto prevenção quanto tratamento. Por quê? Qual que é a dificuldade aqui em Campo Grande? Ter os recursos disponíveis. Entendeu? As tecnologias. As tecnologias. E o estomaterapeuta, gente, estando em congresso o tempo todo, inovando. Cada evento que você vai é um lançamento novo. Em maio, eu fui para a feira hospitalar para ver o que tem de novidade, para auxiliar esse meu paciente. Você vai atender um paciente, nunca é só a lesão. Entendeu? Isso é uma dica valiosa. É uma dica valiosa. Não olhem. Não podemos olhar só aquilo. Não, só aquilo. Tem que olhar para um todo, né? E, gente, precisa ter um leque aí de parceiros. Vocês estão entendendo? Então, assim, eu preciso ter conhecimento, eu preciso de uma biópsia. Por exemplo, estou com um caso muito complexo que eu ainda não descobri, gente. É o primeiro caso que eu tenho de quantos anos? Vão dar 8 anos de consultório, 9 anos. Eu ainda não descobri a etiologia da lesão. Caramba. Entendeu? Então, assim, não é arterial, não é venosa. A paciente está descompensada clinicamente, veio com cultura, com bactéria, mas não é isso que está perpetuando essa lesão. Entendeu? Então, hoje, a hora que eu saí de lá, acabei me atrasando, assim, nós precisamos de uma biópsia. Vamos investigar uma causa reumatológica aí. Então, você tem que saber clínica. Eu preciso encaminhar essa paciente para uma dermato, eu preciso saber quem que faz essa biópsia, com quem que eu posso conversar para fazer essa biópsia, para ter esse raciocínio clínico. Junto, né? Junto. Sim. Então, assim, a gente não trabalha sozinho. Entendeu? É verdade. Não dá, né? A gente precisa do nutricionista, eu vou precisar do médico vascular. Muitas vezes eu pego um caso complexo de infecção, preciso encaminhar para o infectologista. Eu preciso saber se aquela prescrição está respondendo ao tratamento ou não, porque eu preciso avisar o médico, olha, vamos colher uma nova cultura ou vamos substituir o antibiótico. Não está respondendo. Momento certo disso. Então, assim, é necessário. Aproveitem esse momento da graduação, entendeu? Para se relacionarem, né? E não achar que, eu sou enfermeira, eu vou desenvolver. Eu vou dar conta, né? Eu vou dar sozinho. conta. Não dá conta sozinho. Então, lá na clínica a gente tem. Então, por exemplo, eu vou tratar um paciente que tem uma úlcera, né, relacionada a diabetes, né? A gente tem os recursos lá. Aí é muita tecnologia, precisa de offload, né, que é a descarga de pressão, precisa de um calçado imobilizador, precisa da cobertura adequada. E aí a gente tem disponível lá. É muita coisa. É tudo estudo, é tudo atualização e nunca acaba. Não acaba. Mas, então, muito obrigada, Cris. Foi um prazer conversar com a senhora. Gente, passou tão rápido. Muito rápido, mas foi muito enriquecedor, né, Pro? Então, a gente tem que fazer o episódio /2. Eu acho, gente, /2. Eu acho que a gente vai ter que fazer um episódio só de estomias. Tem muita coisa, gente. Verdade. Aí um de disfunções miccionais e aí um só de lesões. Se quem tá assistindo a gente quiser, pode deixar nos comentários. Aproveita para se inscrever, deixar o like, ativar o sininho e seguir a gente nas redes sociais. Muito obrigada, obrigada novamente. Obrigada, eu que agradeço o convite, gente. A gente espera recebê-la aqui novamente. Tchau, gente, até mais. Obrigada. Tchau.